Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Reflexões e Ruminações. É um prazer ter você aqui conosco nestes momentos onde traremos reflexões a respeito de leituras clássicas, leituras em geral, filmes, animações, mas sempre trazendo um olhar especial, um ponto de interseção entre a Bíblia Sagrada e essas leituras. Venha conosco para que juntos possamos aprender, crescer, ruminar sobre temas que vão nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos melhores, pessoas capazes de pensar, de ruminar sobre temas que podem fazer toda a diferença na nossa caminhada. Vamos juntos? Mas desde já gostaria de aqui fazer um pedido muito especial para que você faça parte da nossa corrente dos 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Isso será muito importante para nós. Obrigada. O título que escolhemos para a nossa reflexão de hoje é Como uma cortesã ensinou-me a ser como Cristo. E este título eu escolhi baseado no livro que eu li recentemente, cujo título é A Dama das Camélias, e o autor é Alexandre Dumas Filho. Essa história me deixou muito encantada pelas lições que a gente pode tirar da história desta dama. E o mais emocionante, o mais cativante desta literatura é que esta dama realmente existiu. E isso torna a leitura ainda muito mais encantadora. O autor vai dar o nome da protagonista de Margarida, mas na vida real o nome dela era outro. Margarida, apesar de uma infância difícil, abusiva, privada de afetos, ela nunca se permitiu abater pelas circunstâncias. Tampouco desistiu de viver. Pelo contrário, agarrou-se à vida. O autor descreve Margarida como alguém linda, não uma beleza estonteante, uma beleza comum, mas ela tinha uma beleza que cativava as pessoas. Ela era alegre, ela era espirituosa e ela acabou por se tornar uma famosa cortesã da Paris do século XIX. Uma cortesã era uma profissional do sexo, mas uma profissional do sexo de luxo. Ela era cercada por mimos, por presentes luxuosos, presentes estes que eram dados pela aristocracia, pelos nobres, pelas pessoas de poder que queriam ter alguém especial, como uma dama de companhia, para entreter, para alegrar e assim desfrutar de sua companhia. E para tanto, eles investiam e investiam muito dinheiro nessas damas, nessas cortesãs. E Margarida era uma dessas cortesãs e ela era muito desejada, muito procurada e por isso ela era uma pessoa muito cercada de luxos, de beleza, de festas, de badalações, onde sempre era exigida a sua presença e a sua presença era sempre muito bem-vinda. Eu já recomendo fortemente que vocês leiam esta obra. Vale muito a pena. A gente aprende muito, tem muitas lições preciosas para a vida da gente, para a gente refletir, para a gente ruminar do que é o ser humano. Mas a parte que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é um momento do livro da história de Margarida, onde lhe é feito um pedido muito inusitado. Mas para que você conheça o contexto, Margarida, como uma cortesã, ela nunca tinha se interessando pessoalmente por uma pessoa só. Até mesmo pela sua profissão, ela não podia se apegar, ela não podia se apaixonar. Mas aconteceu.
ela se apaixona. Ela se apaixona por um rapaz que ainda está estudando direito, ainda depende dos pais, e vem de uma família nobre, uma família aristocrática de sua época, e ele também, de sua parte, acaba se apaixonando verdadeiramente por Margarida. E Margarida corresponde a esse amor. A classe social de ambos era muito diferente. Armando, por sua vez, percebe que não tem condições de bancar os luxos e toda a vida que Margarida possuía, de festas, luxos, muitos amigos, muitas viagens. Ele não teria como bancar esta mulher. E Margarida, por sua vez, percebe que ela precisa mudar, ela precisa abdicar de algumas coisas, renunciar em prol desse amor. Então Margarida resolve se desfazer daquela vida de luxo, de pompa e de badalação, para ter uma vida simples, singela, longe da grande Paris, para que ela pudesse ter uma vida simples, singela, ao lado do homem que ela amava e para também não constrangê-lo. E assim, os dois decidem que vão ficar juntos. Contudo, o pai de Armando, o senhor Durval, ao saber desse relacionamento do seu filho, não gostou nada, vai ter com Margarida e ali ele vai lhe fazer o pedido. O pedido foi que Margarida deixasse Armando, mas principalmente o pedido daquele pai foi em prol da filha. Ele estava preocupado com o casamento da filha. Filha esta que estava prometida em casamento a um rapaz de uma outra família também de nome, uma família também da nobreza. Não podiam ter o nome ligado, associado a uma dama de companhia, a uma cortesã. Ele pede para que ela se afaste de Armando e que, em nome da felicidade da filha dele, ela renunciasse a esse amor. E Margarida se vê diante deste pedido, entre permitir a felicidade de uma garota que ela nem conhece, em detrimento da sua. E eis que Margarida, ao invés de reclamar, de brigar, de dizer o senhor não tem direito de me pedir isso, ela simplesmente entende. Ela entende a posição daquele pai e ela decide atender aquele pedido. E ela fala que vai atender. Ela fala, tem um diálogo muito bonito, por isso que eu falo que é bom vocês leem o livro, porque é neste momento que ela fala dela, fala quem ela é, fala que aquele homem não a conhece, mas ele está julgando ela pela profissão dela. Então, ela decide que não vai entrar para essa família, não vai trazer nenhum tipo de constrangimento para aquelas duas famílias e ela desiste desse amor, ela desiste da sua mudança, ela desiste do seu momento de redenção, que ela mesma fala que ela teria esse momento de redenção na vida, em se unir com uma pessoa, em se amar essa pessoa, em se dedicar a apenas uma pessoa. Então ela desiste disso em prol de outra pessoa que ela mal conhece. E ela decide que vai se afastar dessa família, vai se afastar de Armando, do grande amor da sua vida, em prol da felicidade desta moça. E é diante desta decisão de Margarida que eu quero fazer o nosso ponto de intersecção com a palavra de Deus. Vou trazer para vocês um trecho do livro, da carta de Paulo, na verdade, aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, pois era algo que ele devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como humano, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E é diante deste texto e da decisão da Margarida que eu trago o nosso ponto de intercessão e respondo ao título dessa reflexão. Como que uma cortesã me ensinou sobre Cristo? Como que uma cortesã me ensinou a ser
parecida com Cristo, a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sim, porque foi justamente isso que Margarida fez. Margarida, ela atendeu a esse apelo que o apóstolo Paulo fala. Como é que ele começa esse trecho dessa solicitação aos discípulos de Jesus? Ele diz: tende em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, ele não considerou ser Deus, e humilhou-se, esvaziou-se, entregou-se em favor, em prol do outro. E não foi justamente isso que Margarida fez? Margarida, ela esvaziou-se de si. Ela não considerou a felicidade dela, a vontade dela, a oportunidade que ela tinha de ser feliz. Ela não considerou isso, mas ela esvaziou-se. Ela deixou isso de lado em favor do outro, em favor de uma pessoa que ela nem conhecia, mas para que aquela família que estava constrangida ao tê-la associada àquela família e em prol da felicidade daquela moça, para que não trouxesse nenhum tipo de embaraço para ela futuramente, ela resolve recuar. Margarida aqui, ela sacrifica a sua própria felicidade, a sua oportunidade de redenção em favor de outra pessoa. E isso é o que Paulo aqui está nos aconselhando. Tende em vocês essa mesma disposição na vida. Enquanto vocês estão caminhando, enquanto vocês estão vivendo, não importa quem são, qual é a sua profissão, qual é a sua posição social, não importa de que família você é, de que cor você é, em que lugar você vive. Paulo aqui, ele nos orienta a tenham em vocês este sentimento. Há um trecho no livro em que Margarida diz assim: Deus, talvez, ele até nos perdoe, mas a sociedade nunca. Essa frase demonstra muito a situação, a sociedade da época, os preconceitos, a moralidade imposta em que Margarida teve que conviver. O que nos faz refletir, o que nos faz pensar de que não é diferente nos dias atuais. Nós ainda continuamos julgando as pessoas pela aparência, julgando as pessoas pela profissão, pela cor, pelas suas escolhas na vida, escolhas afetivas, escolhas ideológicas. Nós ainda julgamos as pessoas assim. O que deixa muito claro para mim, eu acho lindo nesse trecho, é que aquela família que não podia ser manchada, tendo o nome associado a uma cortesã, ela estava muito mais preocupada com a aparência, o parecer ser, com o poder aquisitivo, as benesses que eles podiam ter daquele casamento. Isso era mais importante do que o ser humano. Mas Margarida, pelo contrário, ela percebeu que o importante é o ser humano. Aquela menina era mais importante do que ela, do que a profissão dela, do que a felicidade dela. Aprendo aqui, nesta leitura, que enquanto aquela família, enquanto aquele senhor Durval estava tão preocupado em aparência, em colocar Margarida no lugar dela, no seu lugar, aos olhos dele era um lugar inadequado, foi Margarida que mostrou para ele que o inadequado era ele, porque ela, aos olhos do Pai, aos olhos de Jesus, ela deu uma lição de amor, de autossacrifício, que não é pela aparência, não é pelo poder aquisitivo, não é pela sua profissão que diz quem você é. O que diz quem você é são as suas atitudes, é quem você é na vida, é a sua disposição em amar. É isso que vai fazer toda a diferença na sua identidade na vida e na história. E é isso que Cristo espera de mim, espera de você, que a gente possa ser seres humanos de verdade, dispostos, predispostos em se doar, em se auto-sacrificar se for preciso, em prol do outro, porque é nesta atitude
que Deus vai olhar, vai te louvar e vai dizer: essa aí entendeu o que é ser uma pessoa segundo o meu coração. Jesus não está nessas atitudes que segregam, Jesus não está nessas atitudes que separam, Jesus não está nessas atitudes que discriminam pessoas simplesmente pela sua profissão, pela sua aparência. Jesus, ele está muito mais preocupado a nossa resposta em parecer com ele. A atitude de Margarida, que pareceu muito mais com o sentimento de Cristo, que é o que Paulo pede, olha, tenham em vocês o mesmo sentimento, a mesma postura, a mesma forma de viver e de ver a vida que Jesus teve. E quem fez isso, quem demonstrou isso aqui neste livro, nessa história, foi Margarida, e não o senhor Durval, que se achava o dono de toda moral, de todo bom costume, de toda a família que não podia ser manchada. E que possamos aprender com Margarida que o importante é parecer com Cristo, é ter atitudes de Cristo, e ele vê isso, ele vê o coração, ele vê quem a pessoa é, as atitudes da pessoa. Deus olha é a sua postura diante da vida, a sua postura diante do outro, a sua postura em olhar o outro, em amar o outro, em estar predisposto em se doar, em amar em favor do outro. É esta atitude que Deus louva, é essa atitude que Deus quer de cada um de nós. Que aprendamos, que reflitamos, que ruminemos durante toda esta semana até a próxima quinta, onde nos encontraremos novamente. Que Deus assim nos abençoe.